Graça e paz, meus amados. Hoje está sendo um culto bem diferente, né? Um pouco mais tarde. Mas tudo está no controle de nosso Deus. É Deus que comanda todas as coisas. O tempo, o que acontece. Nós fazemos nossos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E quero compartilhar uma palavra com você, que está aqui no livro de Jeremias. Você viu aí na sua tela. E nessa noite, eu quero compartilhar com você aqui, nesse texto de Jeremias 33, texto muito conhecido, talvez o mais conhecido de todo o livro, né? É um dos textos, né, do capítulo, bem dizer assim, o 33 de Jeremias. E eu busquei em oração a palavra de Deus, já não é só hoje, mas todo dia. E nos últimos dias, aproximando aí do aniversário da nossa comunidade, eu tenho buscado de Deus algo que venha trazer realmente um ânimo para nós, um ânimo para a igreja, um avivamento para a igreja. É o que nós precisamos de Deus, que Ele realmente manifeste a graça, a misericórdia dele sobre a nossa vida. E a igreja, ela precisa realmente estar com os ouvidos abertos à voz de Deus, com os olhos abertos a ver as coisas que Deus está fazendo, o que Ele vai fazer diante da sua palavra. E então eu quero compartilhar com você hoje é dia de ceia também. E aqui no livro de Jeremias, nós vamos ler aqui a partir do verso 1, amém? E antes mesmo da gente ler, eu quero deixar para vocês, né, mais uma vez o aviso, né, que domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos voltar ao culto presencial na igreja. Então, esteja orando. E eu gostaria de falar com você, de pedir para você que você faça um jejum e ore para essa volta da igreja, para que nada aconteça conosco. E não somente essa semana, porque no outro próximo final de semana nós teremos o aniversário da comunidade. Vamos estar só nós, nossa família, comunidade, não vamos ter convidado, apenas um pastor que eu convidei lá da Zona Sul, que vai vir no sábado, e do mais vai ser nós mesmos. Então, ora, pede para Deus, proponha um jejum. Não sei como você vai fazer esse jejum, do que você vai fazer esse jejum, isso é você e Deus. Eu não estou falando para você ficar sem comer ou sem beber, mas que você busque de Deus algo que você possa se abster nesses dias, nesses 15 dias, e ore para que nós possamos caminhar novamente juntos, né? Compartilhar mais as coisas juntos, e logo mais poder se abraçar e ter aquele tempo gostoso de bate-papo juntos. Amém? Precisamos orar. A igreja precisa orar. Amém? E é bem isso que esse texto vai falar conosco nessa noite. E eu quero compartilhar então com você alguns versículos aqui de Jeremias. A gente sabe que Jeremias, no livro de Jeremias, há muita tristeza, muito sofrimento, há muito choro, há muita escassez, há muita seca, muitas coisas terríveis que aconteceu nessa época com o povo, né? E povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Deus. E nós somos o povo de Deus. E Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando no nosso coração, no nosso caráter, na nossa fé. Eu acredito que Deus está fazendo isso comigo. Não sei com você, como você vê isso, mas eu acredito que, de uma maneira geral, Deus está trabalhando na sua igreja. Amém? Então, aqui no texto, fala das promessas de paz e prosperidade.
Então vamos ler aqui. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez estas coisas, o Senhor que as forma para a estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens feridos por minha ira e o meu furor, portanto, desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade, eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como um princípio. Purificá-lo-ei e de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vos dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e sem todas as suas cidades, haverá morada de pastores que façam pousadas aos seus rebanhos, nas cidades das regiões montanhosas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e na cidade de Judá, ainda passarão rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Amém? Texto bastante longo, mas para a gente poder entender. E antes de nós conversarmos um pouco sobre esse texto, eu quero orar. Nós precisamos orar. Amém? Então, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, te render-te todo louvor e toda adoração a ti, Deus. Ó Deus, nós queremos agradecer a ti, ó Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, porque nós confiamos e essa fé que vem, Senhor, de Jesus para o nosso coração. Ó Deus, é motivo de nós estarmos alegres, felizes, por estarmos juntos espiritualmente, Senhor, para ouvir a tua palavra, ouvir o Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, que não seja eu, mas que eu seja, Senhor, ó Deus, um instrumento em tuas mãos, que o Espírito do Senhor venha falar ao coração daqueles que estão ouvindo, Senhor, ó Deus, essa mensagem. Ó Pai, que o teu nome seja honrado e glorificado nessa noite, mais uma vez, Pai. E que nós venhamos a ser instrumento de adoração do Senhor aqui neste mundo. E onde nós passarmos, Senhor, possamos brilhar, Senhor, com a luz do Espírito do Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém? Querido, eu quero deixar esse tema desse culto, né, como o poder da oração, ou um convite à oração, como você quiser entender sobre isso, né? E esse texto, esse capítulo, ele contém várias
palavras, vários versículos, todos os versículos, né? Mas o que o cristão, o crente, ele se apega, ele gosta muito de ouvir, é esse versículo 3. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, em todos os aspectos, tanto espiritual, emocional, né? Nunca houve, acho que, um tempo de ter abalos, né? O sistema emocional tão abalado como nesses dias, uma inquietação, medo, enfim. E as igrejas, né, fechadas, muita restrição de tanta coisa, algo que nós não estávamos acostumados a viver, e de repente, de uma hora para outra, tudo mudou tão rápido, e está mudando, né, tanta coisa ainda, e a gente ainda não está acostumado com isso. E Deus, ele está por trás de todas as coisas, trabalhando, né, e nós cremos que, de fato, ele está trabalhando, e eu creio que Deus, ele está realmente, assim, fazendo algo que a igreja dele, que somos nós, venhamos a ser uma igreja muito mais gloriosa, muito mais fervorosa, muito mais santa, né, para glorificar o nome do Senhor. E eu, devido a gente estar chegando aqui, o dia do aniversário da igreja, eu, buscando em oração, eu pude ver na palavra de Deus, lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, um tema para o nosso aniversário, que fala sobre avivamento. É a oração de Abacuque também, e ele fala, né, aviva, Senhor, a tua obra. Porque só Deus pode avivar a obra. Nós podemos, sim, olhar e obedecer a palavra dele e agir de acordo com aquilo que ele tem falado ao nosso coração. E aqui no versículo 3, ele diz, o versículo que é muito conhecido, que ele fala assim: invoca-me, te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Oração, né? Como nós vivemos um tempo tão difícil, e cada vez mais difícil, para nós, mas para Deus há alguma coisa difícil? Diante de toda a situação, há alguma coisa que Deus não pode fazer? Nada, não existe nada nesse mundo que já aconteceu, que está acontecendo, ou que ainda vai acontecer, de difícil, que Deus não possa intervir. Então, é um convite à oração. A igreja, nós como igreja precisamos realmente ter essa mudança, né, dentro do nosso coração, uma mudança também de pensamento na nossa mente. É algo assim muito radical, que nós precisamos tomar uma atitude de oração para que nós possamos ver os milagres de Deus. No decorrer do livro de Jeremias, nós vemos Jeremias orando, nós vemos Jeremias chorando, nós vemos Deus irado, né, com o povo, e o povo não estava buscando a Deus, eles não estavam adorando a Deus, eles estavam sendo influenciados, né, por crenças pagãs, e muitas vezes eles estavam até realmente buscando a Deus, mas não tinham um coração verdadeiro, eles tinham uma adoração falsa, era um povo mais religioso do que, de fato, fiel a Deus. Então, Deus conhecia tudo isso e eles foram alertados por várias vezes pelos profetas, principalmente por Jeremias, e a ponto que Deus ele trouxe um julgamento para o povo, onde eles sofreram muito, mas muito mesmo. Não porque Deus não amava, Deus sempre amou o seu povo. Deus sempre amou a tua igreja, tanto é que o amor dele é tão grande que, se a gente parar para olhar de fato, com esse amor de Deus, nós começamos a chorar.
porque ele é amor, ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar, por amor a nós. É um amor tão grande, é um amor incompreensível, foge do nosso entendimento o amor de Deus. Só que quando ele olha para nós e vê que nós não estamos vivendo numa pureza santa, nós estamos vivendo, quando nós não estamos vivendo de acordo com aquilo que realmente glorifica a Ele, pelo fato de nós estarmos, muitas vezes, encapado, né, com situações que desagradam a Deus, porque não adianta nós falarmos que somos cristão e crente usando uma máscara, né? Uma hora ou outra a máscara cai. Tem um ditado que diz assim, que se você passar cal ou uma tinta num pedaço de madeira podre, aparentemente, quando você olha, tá bonito, tá tudo pintadinho, mas por dentro aquela madeira tá podre. Muitas vezes nós estamos assim, né? Eu estou falando nós, tá? Não estou acusando ninguém. Muitas vezes a igreja ela está caiada, né? Ela tem um cal, mas por dentro como tá, né? E a gente olha, se a gente for estudar aqui atrás, lá pelo versículo, capítulo 8, 9, por aí, nós vamos ver que Deus ele tá irado com o povo, ele está falando que vai trazer um julgamento, ele está falando que ele vai acrisorar, colocar o povo para acrisorar como um ourive, né? Uma pessoa que mexe com ouro, ele purifica o ouro, assim ele faz também, porque tira toda a impureza, tira toda as escórias, né, para ficar realmente o ouro puro. Então, muitas vezes, nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo no mundo e nem nas nossas vidas, porque Deus está trabalhando, né? Deus está tirando coisas que realmente não têm valor em nós. Porque o que tem valor em nós é a nossa alma pura e santa para Ele, né? Então, ele fala aqui que para a gente invocar, né? Invoca-me e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Que não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das coisas desta cidade e das casas de reis de Judá, que foram derribadas para defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres e homens feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a maldade. Então Deus havia deixado o povo, não cuidado mais do povo, e permitiu, né, que os babilônios entrassem ali e acabasse com todos os israelitas, com a maioria deles, e levado as riquezas deles embora e tal. Então, por um período, esse povo sofreu, mas esse período era como se fosse realmente eles estando sendo descascados, Deus estava tirando tudo aquilo que realmente não servia, né, que não tinha valor nenhum. Então, foi um tempo muito difícil. E eles, muitas vezes, talvez não estavam entendendo o que estava acontecendo, como nós, hoje em dia, às vezes, não entendemos o que está acontecendo. Mas Deus está trabalhando no nosso coração. Em verso 6, ele diz assim, eis que a abundância de paz e segurança, eis que lhes trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. O que essa palavra está dizendo aqui para nós? Que Deus ele está preparado, pronto para trazer um avivamento para a igreja. Nós precisamos entender tudo o trabalhar de Deus, porque ele está querendo trazer um avivamento, mas para esse avivamento chegar, o que nós temos que fazer? No verso 3, tem a resposta para nós. Invocar, orar, né? Orar a Deus e realmente
buscar de todo o nosso coração, ser muito radical conosco mesmo, falar assim, não, eu vou orar. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Não, mas eu vou orar. Ah, mas eu estou com sono. Não, mas eu vou orar. Ah, mas eu queria levantar mais tarde. Não, mas eu vou levantar mais cedo. Vou levantar mais cedo um pouco, porque eu vou orar. Eu vou clamar a Deus. Eu vou clamar a Deus porque Deus tem coisas que nós não sabemos que Ele quer fazer para a sua igreja. E Ele quer fazer com prazer, com alegria. Porque Deus, Ele se entristeceu com esse povo. Ele estava triste, né? Ele não tinha alegria, porque o povo tinha virado as costas para ele. O povo não dava crédito a ele. E Deus é santo, Deus é puro, Deus é verdade. O povo fez pouco caso de Deus. Então, por isso eles estavam sofrendo tanto. E Deus novamente traz uma palavra de esperança, como Ele tem trazido para nós nesses dias. Como nós temos ansiado a Deus que Ele venha realmente trazer avivamento na nossa vida. Nós não podemos ficar, amados, reclamando porque isso, porque aquilo. Nós precisamos realmente buscar a Deus. Orar, invocar, sabe? A igreja, ela só vai ser uma igreja viva, um avivamento espiritual grande, quando a igreja fazer isso aqui. Invocar a Deus, orar. Então, é um convite, né? Para oração. É um convite a buscar o avivamento para a igreja. É um convite, né, que nós temos da parte de Deus, porque Ele quer fazer algo na nossa vida. E no verso 7 ele fala assim: restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio, e purificá-lo-ei de toda a sua iniquidade. Purificar, né? Purificar. Vamos ver aqui no capítulo 9. No capítulo 9, verso 7, está escrito assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os acrisolarei e os provarei, porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Então, veja bem, para purificar, né, ele fala, não tem outra maneira. A maneira de Deus purificar é como esse ourives, que eu estava lendo, né, estudando um pouco, como que eles fazem, né, para poder ter o ouro puro, a prata pura. Tem um processo de tirar, né, de tirar as escórias, as impurezas, para ficar somente o ouro, somente a prata pura, algo de muito valor. Nós temos valor para Deus. Deus nos ama. E muitas vezes nós somos influenciados pelas nossas próprias emoções, as nossas próprias vontades, e começamos a adquirir em nós algumas cascas que precisam ser tiradas. E então Deus purifica através de situações, através até mesmo de algum sofrimento na nossa vida, mas não é porque Deus está fazendo por maldade, porque Ele não é mau, Ele é bom, Ele é amor. É que Ele quer que nós venhamos a ter uma vida santa e pura, que louve a Deus e que realmente venha viver o melhor dessa terra, né? Como diz Isaías, no livro de Isaías 1:19. E aqui, vamos continuar para ser mais rápido. Então, o verso 8 que fala assim, purificá-lo-ei de toda a sua iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade, pecado, são coisas ruins, são coisas que não prestam, né? Então, Deus, Ele purifica, como aquele que mexe com o ouro, né? E Ele vai lá e tira toda a impureza para poder ficar só o ouro. Nós temos esse valor dentro de nós, para Deus. E verso 9, ele fala assim, Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória.
entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Então, veja bem, nações, povos, vão olhar para a igreja do Senhor e vão ficar pasmo, né? Vão ficar espantados, né? Como diz aqui. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. É uma promessa de Deus para nós. E verso 10. Assim diz o Senhor neste lugar que vos dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens e sem moradores e sem animais. Ainda se ouvirá. Veja bem, neste lugar que vocês dizeis que está deserto. Eu não sei como é que está a vida de todo mundo, se está num deserto, mas Deus, ele fala assim, ainda se ouvirá nesse lugar, nesse deserto, né? Ainda se ouvirá a voz de júbilo, no verso 11, a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e da noiva, e a voz dos que cantam. Ainda há alegria, ainda há esperança para nós. Verso 12. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais e sem todas as suas cidades, haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. É um avivamento, amados. Deus, ele quer trazer um avivamento para a sua igreja. Olha que cena maravilhosa. Na cidade da região montanhosa, e na cidade das planícies, na cidade do sul, na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e na cidade de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos que os contem, diz o Senhor. Eu creio que o Senhor, ele vai fazer algo muito maravilhoso na nossa vida. Agora, nós temos uma responsabilidade como igreja, não só minha como pastor, mas de toda a igreja, de buscarmos a Deus, de orar ao Senhor, de invocar o nome do Senhor, de buscar esse avivamento. Nós precisamos muitas vezes deixar de olhar para os lados onde nós vemos os problemas, as falhas, e deixamos de olhar para Deus. Nós somos a pedra, as pedras de edificação da igreja do Senhor. Então eu acredito que Deus, ele está nos chamando para um tempo novo agora na igreja, para que a gente possa realmente viver um tempo, né, de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. E, como foi dito já aqui, como é que está a nossa vida, né? De oração, de busca da palavra? Será que nós estamos animados? Ah, não, pastor, eu estou muito desanimado. Ah, não tenho nem vontade de mais ouvir a palavra, não tenho mais vontade nem ligar, né, para assistir o culto. Eu estou desanimado. Mas por que está desanimado? Renova as forças em oração. Busque o Senhor. Então, queridos, nós como igreja, nós todos, precisamos ser uma igreja fervorosa. Fervorosa de oração, de busca da palavra, de estudar a palavra. Porque se nós como igreja, ser uma igreja fria, morna, o que diz lá em Apocalipse capítulo 3? Jesus disse assim, eu conheço a tua obra. Jesus sabe de cada coração nosso. E isso é um motivo para fazer com que a gente se treme
diante de Deus. Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você pensa, o que você fala e o que você faz. E aí ele fala assim que aquela igreja, ela era morna. E ele diz, poderia ser fria ou então quente, porque morno eu estou a ponto de vomitar. Então nós precisamos realmente invocar o nome do Senhor, buscar esse avivamento que o Senhor quer falar, né? E esse convite à oração é uma pergunta para nós, né? Como é que a igreja está? Não estou falando a igreja, o prédio, estou falando nós. Como é que nós, igreja, está? A igreja está fervorosa? Ou está fria? Ou está morna? Ou está quente? Fica essa pergunta. Como é que nós, igrejas, estamos vivendo? Será que nós podemos olhar para esse versículo 3 e falar assim, e entender o que Deus está falando? Invoca-me e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. São segredos de Deus. Coisas grandes e ocultas que não sabem. Nós não sabemos. Nós precisamos olhar para essa palavra, crer nela e orar, clamar, falar, Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia, Senhor, da minha alma. Vê em mim, Senhor, as coisas que estão erradas. E, por favor, Senhor, mesmo que doa, eu peço que o Senhor venha tirar de mim. Eu quero ser puro e santo para o Senhor. Quando cada um de nós orarmos com um coração sincero a Deus, uma oração fiel ao Senhor, cada um de nós realmente ser purificado, vai vir um avivamento, vai vir prosperidade, vai vir paz, vai vir tanta coisa boa para nós, porque há uma promessa de Deus nessa palavra para a sua igreja. Assim como foi para o povo hebreu, também é para nós hoje. E hoje nós vamos então celebrar a ceia, porque nós temos que recorrer a Jesus. Como a minha esposa falou aqui, a palavra, ela é o escudo da nossa vida. Jesus, ele é a palavra. João, capítulo 1, fala que no princípio ele era a palavra. Ele se fez carne. Então, ele é o nosso escudo. E é ele que nos ajuda. É ele que intercede por nós. E eu quero convidar você a realmente olhar para Jesus nessa noite. De uma forma que você possa orar e falar assim, Jesus, me ajuda. Me ajuda nas minhas fraquezas. Perdoa os meus pecados. Porque lá em João mesmo ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado, aquela coisa ruim da nossa vida, aquela iniquidade que nós não conseguimos nos livrar dela de jeito nenhum. Jesus é como aquele pastor que pega aquela ovelha cheia de carrapicho. Não sei se vocês conhecem carrapicho, é tipo um espinho que gruda na gente lá na roça. E aquilo machuca, pode dar bicho, né? E Jesus é aquele que tira essas coisas ruins da nossa vida. Ele pega no colo, ele tira tudo, deixa nós como ovelha, com as nossas lãs limpas. E ele carrega a gente no colo. Ele perdoa os nossos pecados. Então ele tira, assim como um pastor, ele tira essas coisas ruins de uma ovelha, Jesus tira essas coisas ruins da nossa vida. Ele é maravilhoso. Nós tínhamos um destino que ia para o inferno.
E hoje de manhã eu estava orando e fiquei imaginando a cena do meu destino. Nós estávamos na porta do inferno já para entrar. Ele chegou e entrou, ficou na porta e falou para Satanás: aqui eles não entram. Eu estou aqui. No teu reino eles não entram. E ele morreu por nós e ressuscitou. Então nós somos livres. Ele mudou a rota. Ele mudou o destino. Ele mudou o nosso destino. O nosso destino é a glória. O nosso destino é glorificar o Senhor. O nosso destino é cada dia mais ser a igreja do Senhor, uma igreja avivada, uma igreja edificada, que glorifica o nome do Senhor. Nós somos salvos por Cristo Jesus. Ele é a palavra que trouxe salvação para nós. Amém? Então eu quero convidar você a estar ceando conosco nessa noite. Eu quero compartilhar aqui o texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, amém? Quero ler com você aqui a instrução da ceia. No verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Então você toma aí o alimento, o pão e o cálice da uva, e nós vamos agora orar e vamos celebrar esse dia da nossa salvação. Foi o dia que o Senhor morreu por nós. Foi o dia que Ele veio e se pôs no nosso lugar. Ele trouxe salvação para nós, por amor a nós. Ele sofreu todo o sofrimento por cada um de nós. E por isso nós estamos aqui. E por isso nós estamos indo rumo à glória do Senhor. E por isso ele fala assim: invoca-me e eu te responderei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é aquele que habita no nosso coração. E vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu consagro, Senhor, esses alimentos. Esse cálice de suco de uva que representa o sangue do Cordeiro de Deus, do nosso Salvador, daquele que trouxe a redenção das nossas vidas. Ah, Senhor, eu também, Senhor, apresento, Senhor, essa partícula de pão que representa o corpo do Senhor. Que naquele dia, Senhor, foi
cortado, Senhor. Ó Deus, para que todo o sangue dele saísse do corpo, para trazer salvação para nós. Eu quero, Senhor, pedir a Ti, Deus, ó Deus, a bênção do Senhor, que esse alimento, Senhor, venha fortalecer, Pai, cada um que tomar, Senhor, esse alimento, venha ser fortalecido pelo Espírito Santo do Senhor. Ah, Deus, obrigado, Senhor, pela tão grande salvação. Eu peço a Ti, Pai, que essa graça e essa misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Colocamos diante da cruz nessa noite. Ó Deus, porque Jesus pegou o nosso fardo, Senhor, e pagou a nossa dívida. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Pode comer o pão. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, por esse cálice, Senhor, que representa o Teu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, Senhor. Aliança que o Senhor fez conosco, aliança de sangue. Fidelidade completa do Senhor. Pastor supremo das nossas almas. Deus das nossas vidas. Aqui está, Senhor, esse alimento da uva, que representa o Teu sangue. Podemos, pela fé, Senhor, imaginar e olhar na cruz do Senhor, onde o Senhor entregou Tua vida ali, a Deus inocente, santo, por amor a nós. Consagra, Senhor, esse suco de uva, que é o suco da videira, Senhor. Que venha nos fortalecer para a glória do Teu nome, Senhor. Podem tomar o suco. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela honra, Senhor, que o Senhor tem nos dado. A honra, Senhor, que o Senhor tem nos dado veio através da Tua misericórdia, do Teu amor. É um privilégio para a Tua igreja, Senhor. Estar reunida, Senhor, num momento como esse. Um momento de comunhão. Assim como foi naquele dia, Senhor, daquela ceia que o Senhor partiu o pão. Ah, Deus querido, naquela mesa onde estavam os Seus discípulos. O Senhor estava ali falando que era a última ceia. Que o Senhor participaria com eles. Aqui na terra. Mas vai chegar um dia, Deus, que nós vamos estar, Senhor, num banquete espiritual com o Senhor. Essa é a nossa fé, a nossa esperança. E eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, vivificar, Senhor, fortalecer, Senhor, a cada um. Que nós possamos juntos continuar, Senhor, perseverando na fé. Meu Deus, mesmo que haja tribulação, nós não venhamos a arredar nosso pé. Não venhamos, Senhor, ó Deus, a negar, Senhor, a nossa devoção ao Senhor. Deus, transforma a nossa vida, Pai. Transforma, Senhor. Ah, Deus querido, transforma, Senhor. Transforma assim como o Senhor transformou o povo do Senhor naquela época. Ó Deus, aquele avivamento que eles tiveram, ó Deus, venha de novo, Senhor, conosco nesses dias. Assim como o Abacuque orou, Senhor, aviva, Senhor, a Tua obra. Traz avivamento para o Teu povo, Senhor. Nós queremos nos alegrar, Senhor, juntos, glorificar o Teu nome. Não somente ali, Senhor, juntos num prédio que chamamos de igreja, mas onde nós estivermos, Senhor, queremos, Senhor, ó Deus,
brilhar com o teu Santo Espírito, Pai, com a tua luz. E abençoa, Pai querido, a tua igreja, Senhor. Fortalece aqueles que estão fracos. Fortalece, aviva, Senhor. Cura aqueles que estão doentes, Pai. Traz cura, Senhor. Prospera aqueles que estão, Senhor, ó Deus, passando por dificuldades financeiras, Senhor. Ah, Deus, só o Senhor pode fazer essas coisas em nós. Abençoa, Pai querido, cada um de nós. Principalmente, Senhor, a nossa vida espiritual. A nossa fidelidade com o Senhor. Quando eu ouvi, Senhor, ó Deus, a história de Pedro, mesmo andando com o Senhor, meu Deus, ele negou o Senhor naquele dia que o Senhor foi preso. As pessoas perguntaram, você é um dos tais? Ele falou, não, nunca vi este homem. Ele negou o Senhor. Mas, lá em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor, Pedro estava ali, Senhor, com uma coragem tamanha, Senhor, que não era dele. Ele não foi covarde, Senhor, de negar o Senhor. Se outrora ele foi covarde, lá em Atos, ele não foi covarde, ele foi corajoso. Ele teve coragem, Senhor, de pregar o Evangelho e mais de 3.000 pessoas se converter ao Senhor. O início da tua igreja, a igreja avivada, Senhor. Eles enfrentaram mortes, eles enfrentaram prisões, eles foram perseguidos, mas eles não desistiram. Era uma igreja viva, era uma igreja, Senhor, ó Deus, avivada. Aviva, Senhor, aviva a igreja do Senhor nesses dias. Queremos, Senhor, ser fortalecidos. Eu peço, Senhor, esse fortalecimento espiritual para a igreja do Senhor, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe. Invoca, ore, clame ao Senhor. Coisas grandes e ocultas, o Senhor te revelará nesses dias. Não desanime, não arrede o pé. Avance, creia. É a minha oração por você nessa noite. Deus abençoe e uma ótima semana. Amém. Oi, gente. Acho que agora, se vocês quiserem falar, conversar, acho que Deus deve ter algum propósito aí, né? De não ter dado certo o VA tudo. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, um tchau, ou alguma coisa assim, entrar com a câmera. Entra. Olha, acho que eu tô com